Vamos falar agora de motor ventilador BLDC. Todos os equipamentos de ar-condicionado inverter têm um ventilador BLDC. Em alguns casos, o motor ventilador BLDC ele pode ser tanto o ventilador da evaporadora quanto o ventilador da condensadora. Tá? Então nós temos dois motor-ventiladores. Então tem alguns casos que o motor ventilador BLDC é na evaporadora e na condensadora. Tem casos que é nesse caso aqui deste equipamento que o motor ventilador BLDC é só na evaporadora. Da mesma forma também que pode ter caso que o motor ventilador BLDC é só na condensadora. Então depende muito do fabricante e do modelo do equipamento. Pode ter casos que é os dois, tanto na evaporadora quanto na condensadora. Então esse teste que nós vamos fazer aqui, nesse motor ventilador da evaporadora, ele serve para qualquer motor ventilador BLDC, tanto da evaporadora quanto da condensadora, tá? Então é padrão. Então a gente precisa identificar algumas coisas aqui no motor ventilador BLDC antes da gente começar a fazer o teste dele. Primeiramente, o motor ventilador BLDC, como vocês estão vendo aqui, ó, vou soltar o terminal dele. Ó, ele tem 5 fios, como explicado lá na apostila, tá? Então nós temos aqui, ó, o primeiro fio é o fio vermelho, que é o fio de potência do nosso ventilador. Então esse fio aqui, ele chega a uma tensão de 310 volts. Nós temos logo em seguida, no terminal 3, né? No terminal 4, que ó, o 1 é o fio vermelho, o 2 e o 3 não tem nada. O terminal 4, nós temos aqui um fio preto. Esse fio preto aqui, ele é o GND, o 0 volts. Então é a partir dele que nós vamos achar as tensões do nosso motor ventilador. Em seguida, o terminal 5, nós temos o fio branco. Esse fio branco aqui, ele é o fio de 15 volts. É o fio que alimenta a placa que vai dentro do motor ventilador. A gente sabe que dentro do motor ventilador vai uma placa, é o fio que alimenta a placa. Esse fio azul aqui, ó, é o fio do feedback. É o que recebe a resposta do motor ventilador. A placa ela vai mandar uma tensão para o motor ventilador ele vai começar a girar e pelo feedback a placa recebe essa resposta de volta para saber que o motor ventilador está funcionando da maneira correta. Se tiver alguma indecorrência no motor ventilador, se ele não funcionar ou se ele não estiver funcionando da maneira correta, pelo fio azul, o feedback, a placa vai fazer o equipamento parar. E o fio amarelo, nesse motor ventilador aqui, é o fio que vai fazer a variação de rotação. Ele funciona de 0 a 5 volts, né? Então, dependendo da tensão que é jogada nesse fio aqui, o motor ventilador ele vai aumentar ou diminuir a rotação dele, tá? Então, esses aqui são os terminais do motor ventilador. Da mesma forma, também tem aqui na borneira da placa, né? Para a gente poder fazer os testes. E aí, como que a gente faz os testes de tensão da placa para saber se está saindo as tensões corretas da placa para o motor ventilador? A gente vai virar aqui a placa, ó. Vamos ter que localizar aqui na placa aonde que tá os terminais do motor ventilador. Então eles estão aqui, ó. São esses terminais aqui, ó. Esse primeiro aqui é o 310 volts. O 2 e o 3 não tem nada. O 4 aqui, ó, é o GND, 15 volts, feedback e o de rotação. Então nós vamos fazer os testes aqui na placa para a gente ver se está saindo as tensões corretas aqui. Bom, pessoal, eu virei a placa aqui agora. Então, nesse ponto aqui, ó, são os pontos onde nós vamos fazer a leitura do motor ventilador, tá? Então, o motor ventilador está conectado, a máquina já está energizada. Eu vou ligar a máquina aqui agora, ó, e vocês vão ver que, ó, o motor ventilador já vai começar a funcionar. O motor ventilador está funcionando, tá? Então, nesse caso aqui, a gente consegue fazer as aferições ali das tensões na placa. Também conseguimos fazer as aferições na placa com o motor ventilador desconectado, tá? Nesse caso, quando a gente fizer a aferição na placa com o motor ventilador desconectado, vai dar outros valores. Então vamos fazer agora com o motor ventilador conectado, funcionando, para vocês verem o valor que vai dar. Ó, o multímetro está aqui, ó. Eu vou fazer as aferições aqui e vai aparecer os valores ali no multímetro. Então, ó,
Como vocês podem ver aqui que eu tinha comentado, ó, primeiro pino aqui, 310 volts, o 2 e o 3 não tem nada, o 4 é o GND, 0 volts, o 5 é a alimentação da placa, o 6 é o feedback e o 7 é a variação de velocidade, né? A tensão que vai para o motor para acionar ele e alterar a velocidade dele. Então a ponteira preta do multímetro, a gente vai colocar ele aqui no 4, ó, no terminal 4. A ponteira do multímetro preta no terminal 4. A ponteira vermelha aqui no terminal 1, ó, 4 e 1. Se olhar ali no multímetro, ó, tá dando 302 volts. É na faixa de 290 a 310. Então tá dando 301 volts, ó, 301, 302. Ele altera de vez em quando. Então agora a gente tira a ponteira preta do terminal 1, né? Já vimos que está chegando a tensão. Vamos colocar aqui, ó, no terminal 5, que é os 15 volts. Ó, no terminal 5, olha lá, ó, 14,5 volts. É o 15 volts. Vamos tirar agora a ponteira e vamos lá direto para o terminal 7. Não vamos fazer o feedback agora não. Vamos fazer o terminal 7, que é o que varia de 0 a 5 volts. Então vamos ver com quanto que vai estar aqui de tensão. Ó, nesse exato momento está com 3 volts. Como ele varia de 0 a 5, ó, a tensão está ok. E o feedback? O feedback tem várias maneiras de você medir ele para poder ver se ele está mandando informação para a placa. Uma das maneiras é essa daqui, ó. O mesmo valor de tensão que ele está mandando aqui no pino 7, que é 3 volts, o feedback ele vai dar um pouco mais do dobro de 3 volts. Então, se a gente colocar aqui no feedback, ele vai dar uma média de 6 a 7 volts. Vamos ver aqui quanto que vai dar. Olha lá, ó, 7,6 volts. Então, o feedback ele dá um pouco a mais do dobro da tensão que ele está mandando para a placa. Então, a placa da evaporadora está mandando para o motor ventilador 3 volts e o feedback está retornando 7,6 volts. Então, isso é uma maneira de ver se está tendo feedback do motor. Se não tiver dando feedback do motor, não vai ter essa tensão ali, tá? Então, no caso, quando a gente testa o motor ventilador e não tem feedback, ele vai dar uma tensão 0 ali, né? Não vai ter tensão ali. Uma outra coisa também que pode acontecer é o equipamento ele dá código de erro do motor ventilador, porque quem manda a resposta para a placa que o motor ventilador está funcionando é o motor pelo terminal do feedback. Então está dando código de erro do motor ventilador. Então pode ser que o motor ventilador não esteja mandando o feedback para a placa. Também pode ser que a placa esteja com problema, não esteja recebendo a resposta do motor ventilador. O motor ventilador manda a resposta, mas a placa não está reconhecendo essa resposta do motor ventilador. Também vai dar código de erro de motor ventilador. Então por isso que é bom fazer esses testes. Agora nós vamos fazer os testes com o motor ventilador desconectado, tá? Só que quando for desconectar o motor ventilador, veja que ele está funcionando. Não desconecte o motor ventilador com ele funcionando. Se desconectar com ele funcionando, a chance dele queimar é muito grande. Então é você desconectar aqui, o motor ventilador vai queimar. Então o que você tem que fazer? Desliga o equipamento. Vou desligar ele aqui, ó. Ó, o ventilador parou. Vamos esperar um pouco para poder desconectar. O ideal ainda é desligar o disjuntor. Aí sim você desconecta o motor ventilador, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Ó, eu desliguei o disjuntor, desconectei o motor ventilador aqui e liguei o disjuntor de novo, tá? Então agora a máquina está desligada, ó, veja aqui que está tudo apagado aqui. Eu vou ligar ela aqui agora. E vocês vão ver que os valores ali vão dar quase que os mesmos, tá? Por exemplo, aqui no 310 volts, ele vai dar os 310. Ó, olha lá, ó, 307 volts. Pessoal, agora é com o motor ventilador desconectado da placa, tá? Eu vou agora no 15 volts, ó, ele vai dar 15 volts. Olha lá, 15 volts. Eu vou lá
no pino 7, que é o de variação de velocidade, ele vai dar uma tensão acima dos 5 volts. Por que uma tensão acima dos 5 volts? Porque o nosso motor ventilador está desconectado. Então vamos ver aqui quanto que ele vai dar. Olha lá, ó, 6.3 volts. Então, com o motor ventilador desconectado, a tensão é maior mesmo, tá? Ó, 6.3. E agora o feedback. Qual que vai ser a tensão que vai dar no feedback? Vai dar uma tensão na faixa de 15 volts. Ó, o feedback, ó, a máquina entrou em alarme, ó. Ela não reconheceu o motor ventilador, ó, entrou em alarme. Então não deu para eu fazer a aferição do feedback. Eu vou desligar o disjuntor, vou ligar de novo para a gente conseguir fazer a aferição do feedback. Bom, pessoal, liguei lá a máquina de novo, tá? Veja que ela está desligada aqui, ó. Vou ligar ela. Ó, liguei. Agora sim nós vamos fazer o teste aqui do feedback. Ó, terminal preto do nosso multímetro no pino 4 e terminal vermelho no pino 6. Olha lá, 14.8 volts. Ele dá uma faixa de 15 volts no feedback na placa, tá? Com o motor ventilador desconectado. Então, olha só as leituras que nós fizemos com o motor ventilador conectado. Nós achamos no pino 1 e no pino 4 307 volts. Nós achamos no pino 4 e no pino 5 15 volts. Nós achamos no pino 4 e no pino 7 3 volts. E nós achamos no pino 4 e no pino 6, que é o feedback, 7.3 volts, né? Então esses foram os valores que nós achamos com o motor ventilador conectado. Com o motor ventilador desconectado, achamos no pino 1 310, no pino 5 achamos 15 volts, não alterou nada. No pino 7 já achamos 6.3 volts, porque não tem carga, o motor ventilador não está conectado, então essa tensão ela sobe um pouco. E no pino 6 achamos 15 volts, 14.3 volts, né? No pino 6. Então esses são os valores quando o motor ventilador está desconectado, tá? Nesse momento, ó, ele deu código de erro de novo. Tá? Se a gente for procurar na tabela, vai apresentar código de erro de motor ventilador, porque o motor ventilador está desconectado. Tá? Esses testes que nós fizemos aqui no motor ventilador da evaporadora, quando o motor ventilador da condensadora também for BLDC, um motor ventilador igual a esse aqui, os testes são os mesmos. Tá? As mesmas formas de fazer os testes. Tem pino de tensão de 310, de 15, de 5, feedback, então não muda. Tá? A única diferença é que essa máquina aqui, a evaporadora é motor ventilador BLDC e a condensadora é motor ventilador convencional. Mas se for BLDC na condensadora, os testes são os mesmos, beleza? Bom, pessoal, uma observação muito importante que eu tenho que passar para vocês, no caso de motor ventilador, né, eu já comentei aqui no vídeo, mas eu vou reforçar. O motor ventilador está desconectado, a máquina está energizada, não liga no terminal, não liga na placa, porque você corre o risco de queimar o motor ventilador. Da mesma forma que se o motor ventilador estiver conectado e a máquina estiver energizada, também não desligue, tá? Porque pode acontecer de queimar. Principalmente se o motor estiver em funcionamento. Se o motor não estiver em funcionamento, a chance de queimar é menor. Mas se o motor estiver em funcionamento e você for desligar ele, ele vai queimar, tá? Eu falo isso por experiência própria, porque já aconteceu comigo. Eu só desliguei no botão aqui, a máquina estava parando ainda, eu fui e desconectei. Foi o suficiente para poder queimar o motor. Então, por experiência própria, não desconecte o motor com a máquina energizada para evitar problema. Então, às vezes o motor está bom, você vai lá fazer um diagnóstico no seu cliente, por um descuido, acaba queimando o motor.